Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hein? Vamos que vamos, estamos próximo do fim do nosso curso. Lembrando que no tópico do momento estamos vendo as garantias bancárias do Sistema Financeiro Nacional, tá? O que é uma garantia, né? A garantia é um meio, né? É um instrumento ou é um aporte que a instituição financeira tem para lhe dar conforto e segurança de que o crédito que ela concedeu, se não for pago pelo devedor, será pago pelo garantidor, tudo bem? Então, a garantia é um reforço que a instituição financeira tem para poder conceder o crédito de forma saudável e com segurança, tudo bem? Claro, se a garantia é uma boa garantia, é possível que o banco libere recursos com taxas de juros menores, porque o risco diminui. Agora, se não tiver garantia, como um cheque especial, o risco é mais alto, por isso que o juro também é mais alto. Então, no primeiro passo, vimos o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza privada, e o FGC garante valores para os depositantes, os investidores e para as instituições que estão associadas, tá? Agora nós falaremos das garantias pessoais. Quem são as garantias pessoais? Nós temos duas garantias pessoais para a nossa prova, tudo bem? Nós temos, o aval e a fiança. Essas garantias pessoais também recebem o nome de fidejussórias. Fidejussórias. Garantias fidejussórias, tudo bem? Aval e fiança. O que é uma garantia pessoal? É aquela dada por uma pessoa, ok? Então nós vamos estudar as principais diferenças entre o aval e a fiança. O que é o aval? O aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa, avalista, se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições que um devedor desse título avalizado. Ok? O aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa avalista se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições que um devedor desse título, o avalizado. Então, olha só, quem são as figuras deste instituto? Nós temos o credor, né? Vamos colocar aqui o credor como sendo a instituição financeira. Nós temos o avalista, quem é? O garantidor. E nós temos o avalizado, que é o devedor. Ok? Primeiro passo, o aval somente é dado em títulos de crédito. Somente é dado aval em títulos de crédito. Por isso que ele recebe o nome de garantia cambiária. Cambiária, de letra de câmbio, que é um título de crédito, correto? Então, os avais, o aval somente é dado em títulos de crédito e ele é um ato cambiário, ou seja, ele é uma garantia cambiária, porque somente é dado em títulos de crédito. E é dado por meio de uma assinatura. Assinatura. Porque os títulos de crédito têm o princípio da cartularidade. Cartularidade. O que é o princípio da cartularidade de um título de crédito? Que um título de crédito só vale o que nele está escrito. O título de crédito só tem valor o que nele está escrito. Tudo bem? Só vale o que está escrito num título de crédito. Se não tem nada escrito, não tem valor. Então, para que um título de crédito, ou melhor, um título de crédito só terá o valor que nele está mencionado, ok? Então, é o princípio da cartularidade. Por isso que o aval tem que ser feito uma assinatura.
Quando o avalista se dá um aval, o que ele está fazendo? Ele está se comprometendo a pagar, né? Está tendo um comprometimento, ele se compromete a pagar o quê? Uma dívida do devedor. Ou seja, ele se compromete a pagar ficando como? Nas mesmas condições, ó, em pé de igualdade, tá? Nas mesmas condições que o devedor. Mesmas condições. Se são nas mesmas condições, é em pé, vou anotar aqui, ó, em pé de igualdade. Tudo bem? Então, olha só, isso significa o quê? Que pelo fato do avalista responder em pé de igualdade com o devedor, tanto faz para o credor acionar o devedor, quanto o credor, se ele quiser, ele aciona o avalista. E se ele quiser, ele aciona os dois juntos. Então, o fato do avalista responder de forma igualitária, em pé de igualdade, nas mesmas condições que o devedor, o avalizado, eu posso dizer que o avalista é como se fosse o devedor principal, porque ele está no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade. Isso significa que o credor não precisa primeiro ter que executar o devedor para depois buscar o avalista. Ele pode ir direto no avalista, porque estão em pés de igualdade, correto? Agora, o fato dessa condições de igualdade, o fato do avalista estar em condições em pé de igualdade, isso traz a nomenclatura de que o aval é uma garantia solidária. Ou seja, podemos falar que é uma garantia solidária por qual motivo? Por conta que o avalista está na mesma situação que o devedor principal, está solidário. Tudo bem? Se o devedor principal não pagar, quem tem que pagar é o avalista e fim de papo. Ok? Claro, se o avalista paga, ele tem um direito de regresso. Se ele paga a dívida, ele vai ter o direito de regressar junto ao devedor para receber a dívida, o valor que ele pagou. Ok? E vale ressaltar também que o aval, ele conta com uma garantia, ele conta com uma característica de autonomia. Autonomia. O que significa a autonomia? Significa o quê? Se houver qualquer vício ou algum vício de nulidade, neste contrato entre credor e avalizado, a garantia do aval, ela é autônoma, ela conta com a autonomia, ou seja, nada vai interferir na garantia. O avalista continua devendo. Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que o credor e devedor, ó, uma relação entre credor e devedor, tudo bem? Eu vendo um carro para você, eu sou o credor e você é o meu devedor, tá bom? Eu vendo um carro para você e você tem que me pagar, tá ok? Só que você me paga como? Você me paga com um cheque seu, mas eu peço um avalista, eu peço uma garantia a mais. Aí você pega lá a garantia do avalista, tudo bem? Legal. O avalista assina o cheque e você me paga e eu dou o carro para você. Porém, ao receber o carro, antes de eu depositar o cheque no banco, você já detectou o quê? Que o motor estava fundido. O que você vai fazer? Você vai até o banco e sustar o cheque. Você susta, por quê? Você está falando que a obrigação já tinha um vício. Você quer anular a obrigação ou tornar nulo esse ato que você fez de compra e venda comigo. Ok? Legal. O que eu posso fazer como credor? Eu posso pegar esse cheque, receber de você, não tem como porque ele está assustado. Então eu vou fazer o quê? Executar quem? O avalista. Aí o avalista vai falar, meu amigo, o carro estava com o motor fundido. Ele não pode alegar
exceções de terceiros. Ele não pode alegar esses vícios. Ele é obrigado a garantir a operação, porque o aval conta com a garantia da autonomia. Correto? O aval conta com a garantia da autonomia. Então, todo o vício na relação entre credor e devedor não interfere na garantia do avalista. Ele paga, ele continua com a obrigação e depois ele faz um direito de regresso. Ok? Tranquilo? Então, o aval é cambiário, é dado em títulos de crédito, tá certo? Por isso que ele chama ancambiário, por isso que ele chama cambiário, né? É uma garantia cambiária, é dado por uma assinatura e é uma garantia o quê? Solidária, porque o avalista fica em pé de igualdade com o devedor, o avalizado. Quais os tipos de aval que nós temos? Nós temos o aval total e nós temos o aval parcial. O total garante toda a dívida e o parcial garante a dívida de forma parcial. Tudo bem? Então vamos supor, se a dívida é de 1.000, eu posso dar um aval total e eu vou garantir os R$1.000. Mas aqui a dívida é de 1.000 e eu quero garantir apenas 500. Posso? Posso. Aval parcial. Agora detalhe, quem é que permite o aval total e o aval parcial? Ó, a lei uniforme de Genebra, que é uma lei específica, menciona a possibilidade tanto do aval total quanto do aval parcial, ok? Agora, nós temos o Código Civil, que é isso que eu quero que você grave. O Código Civil diz, ó, o Código Civil proíbe veda o aval parcial. O Código Civil só permite o aval total. O Código Civil, ó, marque aí, põe um asterisco, porque isso aqui é o que a banca mais gosta de perguntar. O Código Civil veda o aval parcial. Ok ou não? Não é proibido, não é permitido pelo Código Civil o aval parcial. Agora, qual lei funciona? Quando eu tenho um conflito em uma lei geral, porque o Código Civil é uma lei geral e uma lei específica, prevalece quem? A lei específica. Então, na prática, nós podemos conceder um aval total ou aval parcial. Mas para efeito de prova, tome cuidado. Se perguntar sobre o Código Civil, você vai mencionar que o Código Civil proíbe, veda o aval parcial. Então, olha só, o pagamento, vamos ler alguns artigos aqui da lei, ó. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. Olha lá, a lei uniforme, no todo ou em parte. Agora, olha o que diz o Código Civil, ó, no artigo 897. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar, soma determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Código Civil. Então, grife isso aí, porque o Código não permite o aval parcial. O dador de aval, quem é o dador? É quem é o garantidor de aval. Ó, leia-se dador como garantidor. Anota aí. É o mesmo que o avalista. Então, ó, o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Ou seja, se ele é responsável da mesma forma, em pé de igualdade. Então, eu posso falar por conta disso que o aval é uma garantia solidária. A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula. Vou pôr até de outra cor. Ser nula,
por qualquer razão que não seja um vício de forma. Então, olha só, se for nula, ele vai continuar respondendo em pé de igualdade pelaquela dívida. Por quê? Porque eu falei que a garantia do aval é uma garantia autônoma. Por ela ser autônoma, ter autonomia, mesmo a obrigação mantém-se mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, por qualquer razão, que não seja um vício de forma, a não ser um vício de forma. O que é um vício de forma? Quando for agente incapaz, menor de 16 anos, tudo bem? Então, se for um agente incapaz menor de 16 anos, tem como corrigir, ok? Dá para reclamar o vício de forma. Quando for objeto ilícito, ou seja, contrário à lei. Se for uma negociação, um objeto ilícito, por exemplo, compra e venda de droga, né, que é um objeto ilícito, então também nós podemos reclamar o vício de forma. Ou forma não prescrita em lei. Ou seja, forma não prescrita em lei, se não tiver escrito na lei, tudo bem? Forma não prescrita em lei. Se você não tiver uma lei que autorize, então você também pode alegar o vício de forma. Maravilha? Então, assim, ó, o dador, o garantidor de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Responsável da mesma maneira, impede igualdade, solidariedade. A sua obrigação mantém-se mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, por qualquer razão. Então, mesmo que for nula, por qualquer razão, ele continua sendo o garantidor solidário. Ele tem obrigação. Agora, tem exceção? Tem. Quando a nulidade for por conta de um vício de forma. O que é o vício de forma? Se uma das partes for um agente incapaz, se o objeto for ilícito ou se não tiver forma prescrita em lei, se não tiver forma de lei autorizando, ok? Se não existe uma autorização na lei. Então, nessas situações, ele pode se eximir da obrigação. O avalista, ó, equipara-se àquele cujo nome indicar. Na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Então, o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. O pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra do vício de forma, ok? Ó, esse artigo só trouxe uma situação diferente aqui para nós, ó. Vamos imaginar um título de crédito, tá? Um cheque. Cheque. Então, nós temos aqui o valor do cheque, né? O extenso, aí vem a assinatura. Isso aqui nós chamamos de anverso do cheque, é a frente. E eu tenho a parte do cheque de trás, né? Que nós vamos chamar de verso. O verso é a parte de trás e o anverso é a parte da frente, tá? O aval tem que ser dado por uma assinatura. Mas aonde, professor? No verso ou no anverso? Então vamos lá. Regra geral, se eu dou uma assinatura, por aqui, ó, no anverso, é considerado o aval. Eu não preciso escrever nada. Se tiver uma assinatura na frente do cheque, no anverso, é considerado o aval.
Porém, se a assinatura tiver no verso do cheque, aí considera-se o endosso. O que é o endosso? A transferência. Aqui, ó, para o cheque, o endosso é transferência. Lá no seguro que a gente aprendeu já, o endosso, ele não é transferência. Lá é uma alteração cadastral, tudo bem? Então, ó, se a assinatura for no verso, é considerado o endosso. Para que seja considerada o aval da assinatura no verso, tem que vir com a seguinte expressão: bom para aval. Ou você pode pôr por aval. Aí sim, se assinou atrás e colocou por aval, mesmo a assinatura no verso é considerada avalista, tudo bem? Então, ó, se assinou no anverso, não precisa escrever nada, porque já é considerado o aval. Se assinou no verso e não colocou nada, é considerado como endosso. Para ser aval, tem que vir a expressão bom para aval ou por aval. Segunda questão. O aval pode ser em preto ou em branco. Em preto seria quando eu menciono o nome do avalizado. Em preto vai vir o nome do avalizado. Ó, quem que eu estou avalizando? Então eu coloco lá, por aval de fulano de tal. O aval em branco não menciona o nome do avalizado, que é o devedor. Ah, então se o aval em branco não menciona o nome do avalizado, ele está avalizando quem? Quando ele assina sem nomear, sem ser nominativo, sem dar nome. Se ele assinar como aval, sem dar o aval em preto, sem mencionar o nome de quem ele está avalizando, então esse aval vai ser considerado como sendo o aval de quem? Do emitente do cheque. Ok? Então, olha só. Pega um cheque, na frente é o anverso. Assinou, aval. Assinou no verso, atrás, não é aval. Aí é um endosso. Para ser aval, tem que vir a expressão por aval ou bom para aval. Assinou na frente e não mencionou quem você está avalizando, considera-se avalizado quem? O emitente do cheque. Assinou atrás, também não mencionou quem está avalizando, vai ser considerado como o avalizado, o emitente. Vai ser considerado como devedor, que você está garantindo quem? O emitente do cheque. Agora, se você menciona o nome, né, você está avalizando o nome de quem você mencionou, a pessoa a qual você mencionou o nome. Esse aval é chamado aval em preto. Se você coloca o nome do aval, assina e não coloca o nome do avalizado, além de estar garantido o emitente do cheque, esse aval é conhecido como aval em branco. Então, vamos embora. Então, ó, o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de ação ao emitente ou devedor final. Pagando o título, tem a avalista ação de regresso, né, ele pode buscar o ressarcimento contra seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra do vício de forma. O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. Então, ó, por que na própria letra? Pelo princípio da cartularidade. Cartularidade. Vale nela, somente vale na carta o que nela está escrito. Princípio da cartularidade. Ó, somente vale o que nela está escrito. Por isso que o aval tem que ser feito na própria letra. Ou numa folha anexa. Então eu posso emendar uma folha no cheque, colar uma folha atrás ali e anexar essa folha, emendar, alongando o cheque, também é considerado o aval. O aval deve ser dado, ó, no verso ou no anverso do próprio título. Para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.
Considera-se não escrito o aval cancelado. Então, se está lá no cheque, né, e tem a assinatura lá, por aval, se eu colocar 2 traços e escrever cancelado, não considera-se mais o aval. É como se ele nunca tivesse sido escrito. Aí nós temos o aval em branco e o aval em preto, né? O branco é sem nominar o nome do avalizado. E o preto é nominando... Não, nominando o avalizado, né? Se já está nominando o avalizado. Nominando ou nomeando, né? As duas coisas estão corretas. É nominando de nominativo. Maravilha? O aval deve indicar, ó, a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á ser pelo sacador, que é o mesmo que emitente. Vocês perceberam que eu trouxe artigos tanto da lei uniforme quanto do código para ir fazendo um paralelo, uma associação. O que é a outorga uxória no Instituto do Aval? Outorga uxória é a autorização dada pela mulher ao marido para a prática de certos atos que, sem seu consentimento, não seria possível. Então, você já pode chegar em casa, patroa, e falar para o teu esposo o seguinte: olha, a partir de hoje você está em outorga uxória. O que é a outorga uxória? Autorização dada pela mulher ao marido para a prática de certos atos. O marido não pode fazer alguns atos da vida civil se ele não tiver o consentimento, a autorização da esposa. E essa autorização é conhecida como outorga uxória. Claro que na minha casa não existe essa outorga uxória. Lá existe a outorga marital. O que é a outorga marital? A autorização do marido para que a mulher pratique certos atos que não seriam válidos sem essa manifestação da vontade. Lá na minha casa é o inverso. Para que a minha esposa pratique certos atos, ela vai precisar da minha autorização, certo? Mentira, hein? Então, a lei traz o quê? A obrigatoriedade, tanto da outorga uxória quanto da marital, para os seguintes casos, ó. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Então, ó, tem exceção? Tem. O regime de separação absoluta. Somente este regime. O que é o regime de separação absoluta? É aquele que, antes de casar, os bens dele é dele mesmo e os seus são seus, e depois que casou, os bens dele continuam sendo deles e os seus continuam sendo seus. Tudo bem? Tudo separado. Então, neste regime, não precisa de autorização, porque a própria vida de cada um já está separada individual. Agora, nos demais regimes, ó, precisa de autorização quando? Quando alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Alienar é vender. Gravar de ônus é dar em garantia. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, né? Então, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, pleitear como um autor ou réu acerca dos bens ou direitos. Então, você está sendo réu, sendo executado, precisa da autorização do outro, ou você está pleiteando a recuperação desse imóvel, também tem que ter o consentimento da esposa ou do marido. Olha lá, esse que eu quero que você grave, ó. Não pode, sem autorização do cônjuge, prestar fiança ou aval. Então, o Instituto da Fiança e o Instituto do Aval necessita do quê? Da outorga uxória. Fazer doação, não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Fazer doação, não sendo remuneratória de bens comuns. Tudo bem? Ou seja, a doação
não sendo remuneratória, é a doação gratuita, não onerosa, tudo bem? Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue, sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Então, olha só, se eu preciso fazer uma negociação, vender o imóvel lá de casa, né, porque me pagaram um preço extraordinário, certo? Valorizou absurdo. E eu estou fazendo um bom negócio. E minha mulher denegue, eu posso ir lá no juiz e pedir para ele o quê? Outorgar, suprimir ou suprir essa assinatura dela. Então, cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges denegue por motivo injusto. Então, claro, se eu estou vendendo para lapidar o patrimônio, aí minha esposa tem todo o direito de denegar, porque é um motivo justo. Agora, se não for justo, o juiz pode suprir essa autorização. A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. O que significa isso? A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Ou seja, eu precisava da autorização, não teve. A falta de autorização não suprida pelo juiz, o juiz também não supriu. E mesmo assim, eu fiz a venda do imóvel sem minha esposa saber, esse ato é um ato anulável. Ou seja, o ato praticado, né, pelo outro cônjuge, ele poderá pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. O que é um ato anulável? Se ela não fizer nada, esse ato vai se tornar válido. Então, para que esse ato se torne nulo, e ato nulo é diferente de anulável, o ato nulo não gera efeitos. O anulável, enquanto ele está anulável, ele gera efeitos. Por quê? O ato anulável é aquele ato que, para tornar nulo, precisa de uma ação de alguém. Então, esse ato, se o marido vendeu sem o consentimento da mulher, o juiz não supriu a assinatura, certo? E mesmo assim, ele vendeu, a mulher tem até 2 anos após o término da sociedade conjugal para pedir o quê? A nulidade, para tornar o ato anulável, né, como um ato nulo, sem efeito. A aprovação torna válido o ato desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Então, olha só, para finalizar, a falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária tornará anulável o ato praticado, podendo outro cônjuge pleitear o quê? A anulação. Anulação, leia-se nulidade. Tudo bem? Nulidade. Anulação é o contrário de anulável. Até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Então, quer dizer, ela também pode chegar nesse ato aqui anulável e resolveu conversar com o esposo, dialogaram e entraram em comum acordo, então ela vai lá e aprova o ato. Ela pode fazer a aprovação do ato. E aí, se ela aprovou, o ato tornou-se legal. Maravilha? Show de bola? Para finalizar, para não quebrar a aula, o aval bancário. O que é o aval bancário? O aval é uma obrigação assumida pelo banco a fim de garantir o pagamento de um título de crédito de um cliente preferencial. O aval bancário são os mesmos institutos do aval, mas é o aval dado pelo banco. E ele continua sendo uma garantia pessoal, porque o banco é uma pessoa jurídica. Só que o banco somente vai dar aval para clientes preferenciais dele, correto? Maravilha, então? Agora sim, fechamos mais uma aula, já já voltaremos com mais garantias bancárias. Até já!